Bom dia. Hoje nós estamos no dia 12 de agosto, aqui em Goiás, já próximos a retomar as atividades na Universidade Estadual de Goiás, que serão com aulas remotas, não é? No Centro-Oeste, na verdade, a Universidade de Brasília e a UFG também se prepararam e devem iniciar até o início de setembro as atividades remotas, obviamente naqueles cursos, naquelas disciplinas em que é possível fazer isso, né? Desenvolver atividades remotas. E nós continuamos preocupados com essa pandemia que tem nos mantido distante das nossas atividades presenciais, nas salas de aulas. Tá? Olha, hoje eu vou pensar um pouco sobre a narrativa da desumanização, tá? Da sociedade. Partindo de uma frase que foi dita pelo senhor Messias. Uma pergunta, na verdade, numa live que ele fez com o senhor ministro interino da Saúde. E deixando claro, né, interino não é efetivo, sabe? Interino é provisório. Então, esse é um termo que precisa ser entendido. Quando se diz que não se tem ministro efetivo, é porque há alguém exercendo a função em condições de interinidade, que não é a condição adequada, ideal, mas enfim, tá? Isso fica por conta da retórica, da narrativa de cada um. Mas é só para deixar claro que o argumento de que a interinidade não representa em nenhuma hipótese efetividade. Pelo contrário, o caráter da interinidade é provisório, sabe? É temporário. Mas enfim, tá? É para quem quer discutir racionalmente, óbvio, tá bom? Bom, a pergunta é o seguinte, né? Ele faz bem descontraídamente, assim, para o senhor ministro interino. Já chegou a 100 mil mortes? A 100 mil? Quer dizer, isso mostra um descaso, é uma certa ironia, e aparentemente a frase dita pelo cidadão número 1 do Brasil, ela está desconectada da realidade, que é o que eu ouvi de uma pessoa, né? Os seus argumentos não se conectam com a realidade. Não se conecta com a realidade, não tem nenhuma conexão com a realidade essa frase, já chegou aos 100 mil? Como assim? Ele quer dar a impressão que ele sequer acompanha isso, sabe? Acompanha a evolução das mortes pela Covid-19 no Brasil. Isso soa irônico, isso soa de uma forma que nos assusta, porque mostra um desprezo, um descaso, um desinteresse, não por uma disputa retórica, discursiva, mas pelas pessoas que estão morrendo. Repito, são pessoas que poderiam contribuir com a sociedade, são pessoas que têm sonhos, e tem morrido muita pessoa jovem, e elas morrem em decorrência da Covid-19. Então, seria tão simples, e aí eu estou me dirigindo àqueles que apoiam o senhor Messias, seria tão simples vir para silenciar pessoas como eu e muitos outros, vir a público e dizer, olha, nós lamentamos muito. Ele diz isso, mas só que ele não diz isso de uma forma clara, objetiva. Nós lamentamos cada uma das 100 mil mortes. Hoje não são 100 mil mortes, mas não, são mais de 103. Isso é o que está informado, sem contar a subnotificação, tá? Que é grande, e nós sabemos disso. Nós lamentamos, nós do governo, né, isso seria o papel do cidadão número 1, nós lamentamos cada uma das mortes. São pessoas que morreram prematuramente, são pessoas que ainda tinham muito a contribuir, são pessoas que eram amadas e continuam sendo amadas pelos seus familiares, por aqueles que lhes são próximos. São pessoas insubstituíveis, você não substitui uma morte. Então não dá para você tratar... nós lamentamos, como se fosse, nós lamentamos que caiu 20 mangas ali e não foram aproveitadas. Elas amadureceram, caíram e não foram aproveitadas. Nós lamentamos isso. Sabe, esse descaso é que assusta. Bastava vir a público dizer isso. É simples. Isso é uma política de governo, sabe? E eu vou ser criticado, porque eu estou aqui mostrando um caminho para esse governo amenizar essa polêmica.
Basta dizer isso, mas dizer com sinceridade, não dizer com descaso, sabe? Dizer em tom de empáfia. Já chegou a 100 mil? Sabe, nós não estamos falando de manga, repito, de mexerica, de laranja. Estamos falando de pessoas, de seres humanos. E eles são insubstituíveis, essas pessoas. Tem morrido um monte de pessoas com 25 anos, com 30 anos. São pessoas que estão no ápice da sua capacidade produtiva, da sua capacidade intelectual. É de uma insensibilidade, e daí que vem essa narrativa da desumanização. Tratar o ser humano como se fosse mexerica, manga. Sabe, já caiu mais de 50 mangas ali daquele pé. Sabe, enfim, tá? Bom, eu quero também fazer referência, para além dessa banalização da morte, né? Porque eu quero crer que isso seja só o calor, sabe, da disputa, ou essa pessoa que é extremamente competitiva, então ele pensa que está disputando narrativas com alguém, mas só que a derrota já está anunciada a priori. Não cabe espaço para desumanização. São seres humanos, não são mangas, não são abacaxis. Por gentileza. Sabe? Basta chegar a público e falar isso, eu mesmo silencio. É simples assim. Bom, quanto ao argumento que muitas pessoas usam, que o não envolvimento do senhor Messias na pandemia e o fato de ele não atuar de uma maneira proativa, não é nem no que se refere a isolamento, sabe? A distanciamento. É no que se refere a medidas protetivas, como, por exemplo, o uso da máscara. Sabe? No que se refere a você evitar aglomerações. E não estou nem entrando no âmago da questão de fechar o Supremo, fechar o Congresso, ditadura militar com Bolsonaro no poder. Eu não estou entrando nessa seara. Eu estou falando exclusivamente acerca dessa pandemia, que mudou a vida de 100% da sociedade brasileira. Tá? Usar esse argumento, que é o Supremo Tribunal Federal, que decidiu, que retirou a responsabilidade do senhor Messias, isso é um raciocínio extremamente raso. Esse raciocínio, sim, não tem nenhuma conexão com a realidade. Esse raciocínio, sim, revela ignorância. Não ignorância do povo, numa perspectiva geral. Ignorância de alguns que tentam argumentar e impor a sua opinião, porque não conseguem conviver com pontos de vista diferentes. Não sabem o que significa alteridade, não têm respeito por aquilo que as outras pessoas pensam, por aquilo que as outras pessoas visualizam, por aquilo que as outras pessoas querem. É como se as pessoas tivessem de querer e ver exatamente o que eles veem. Por gentileza, eu acabei de dar um conselho aqui, de apresentar, não é dar um conselho, me perdoem, de apresentar uma direção. Basta ter um discurso coerente. Não são mexericas, são pessoas, não são mangas, nem laranjas, nem abacate, nem banana. Por gentileza. Ser humano é o processo de humanização e não de desumanização. Essa retórica, ela é estapafúrdia. Ela mostra uma incapacidade de raciocínio que assusta. Mas retornando aqui, o Supremo Tribunal Federal, ele jamais retirou. Aliás, eu acho que o Supremo, ou as pessoas do Judiciário, deveriam vir a público e esclarecer, sabe? E apresentar algum tipo de marketing para esclarecer essa situação. Porque esse argumento ele é muito recorrente entre as pessoas que apoiam o senhor Messias, e o próprio senhor Messias usa isso, passa em um momento ou em outro ele está usando esse tipo de argumento. O Supremo decidiu, o Supremo não decidiu, isso não existe, o Supremo não vai rasgar a Constituição, portanto, o Supremo deveria vir, e nesse sentido o Supremo tem sido conivente, tá? Porque ele deveria vir a público e dizer, olha, sabe, se for preciso, lance uma peça publicitária de conscientização educativa, para reforçar que não se retirou a responsabilidade. Isso não existe em lugar nenhum do planeta, tá? E outra coisa que as pessoas dizem, morreu na Itália, não sei aonde, não sei aonde. Olha, morreu muitas pessoas na Itália, morreram muitas pessoas, nós lamentamos essas mortes também, mas é no início da pandemia, é num processo de aprendizagem. Nós tivemos tempo de agir diferente aqui no Brasil e não agimos, tá? E não se trata de morrer ou não morrer. Nós sabemos que morrer, as pessoas vão morrer.
tá? Se trata de você minimizar, de você diminuir o número de pessoas que vão vir a óbito, de você diminuir o sofrimento de parte da sociedade, de você permitir que as pessoas convivam por mais tempo com seus entes queridos. Que essas pessoas jovens que estão morrendo possam continuar contribuindo, inclusive gente da área da saúde. Sabe, não é natural essa pessoa morrer dessa forma. Essa pessoa faz falta. Toda pessoa faz falta. Não é uma manga, não é uma mexerica. O ser humano faz falta, por gentileza. Humanização, humanidade, sabe? Além de urbanidade, sabe? Educação, bom senso, elegância no trato, tá? Isso é muito necessário. Nós sabemos que morrer vai morrer. Nós sabemos que em outros países que enfrentaram antes de nós essa pandemia, muitos erros foram cometidos, mas eles souberam retornar. E só um dado que está saindo hoje, inclusive, é a Nova Zelândia está fechando de novo, depois de mais de 100 dias sem nenhum caso. Sabe, nós estamos tratando de uma situação que só vai ser contida, imagina-se, né, com a vacina. Não há fármacos para tratar da Covid-19. Não adianta ficar falando de remédios milagrosos, que eu não vou entrar nessa temática hoje, tá? Bom, o que me parece é que a intolerância é muito grande quando você se dirige ao outro como vermelhinhos, como você dirige ao outro como ignorante. Sabe, é complicado, né? Ignorante a partir de vista de quem? Aliás, por que você não conceitua o que é ignorância? Sabe, diga-nos o que é ignorância. Que a ignorância, muitas vezes, não é a pessoa que age intempestivamente, é uma pessoa que desconhece. Sabe, o dicionário ajuda, é bom as pessoas terem acesso ao dicionário. Sobretudo pessoas que têm um sobrenome importante, né? De professores afamados, enfim, tá? Bom, agora uma resposta que eu acho que eu preciso dar aqui. O que eu penso? Eu acabei de dizer o que eu penso. Em todos os vídeos que eu gravei, eu disse o que eu penso, sabe? Eu penso que é preciso haver bom senso, eu penso que é preciso haver equilíbrio, eu penso que é preciso haver sensibilidade e é preciso haver uma narrativa, um discurso, sabe, que venha de cima para baixo, porque tem que vir. Você tem uma articulação do federal, estadual e municipal, mas que seja um discurso conciliatório, que seja um discurso que preze pela resolução dos problemas que se enfrentam, e não um discurso de conflito. Deixe os conflitos para quando se diminuir esse número assustador de mortes, tá? Então, eu penso isso e sempre eu revi todos os vídeos, todos. Sim, eu sempre disse o que eu penso, tá? E quanto à conexão com a realidade? Você quer uma conexão com a realidade mais grave do que essa? 103 mil vidas perdidas, que não são mangas, não são abacaxis, são pessoas, são seres humanos. Você quer uma conexão mais séria do que com essa realidade que insiste na narrativa da desumanização da sociedade? O meu discurso tem plena conexão com a realidade, sim, sabe? E quanto a eu pensar, eu acordar, ou eu pensar, eu acordar e perceber que o povo não é ignorante, bom, aí entra a conceituação de ignorância, que eu não vou me aprofundar aqui, tá? Porque é simples, vai ao dicionário, tem online aí, bons dicionários, inclusive, tá? A questão eu jamais diria que o povo é ignorante no sentido depreciativo do termo. Eu digo que falta informação, eu digo que a informação é contraditória. E quando você tem dois tipos de informação, é normal que numa escala de 211 milhões de pessoas, e não 3 ou 2 milhões de pessoas, que você tenha pessoas que vão seguir o ponto A ou o ponto B. Isso vai acontecer. Sabe, o que eu digo acerca dessa coisa da ignorância, que eu quero entender que é desconhecimento, sabe, é não acesso à informação,
Não há acesso, sim, a muita informação. Essa muita informação, ela deveria ter mais ou menos uma direção definida, e não informações absolutamente contrárias. Uma parte dos chamados vermelhinhos, que eu já acho depreciativo, e eu acho que isso sim é ignorância no termo depreciativo, no termo ruim da palavra, tá? De atribuir a outro a alcunha de vermelhinho, já parte de um pressuposto que o outro não é aceito, que o ponto de vista dele não interessa. Isso é autoritarismo, tá? Então, o povo, ao receber essas informações contrárias, eles não têm noção de onde agir. Aliás, façam uma pesquisa acerca da Universidade de Cambridge e a Fundação Getúlio Vargas. Eles escreveram sobre isso, tem um artigo disponível sobre isso, tá? Que 10% de quem morreu e de quem foi contaminado está na conta de alguém nesse país, tá? Então, o povo não é ignorante, mas o povo tem sido informado, bombardeado por informações que são contrárias. E não há uma unidade. E quem é que deve estabelecer a unidade de abordagem nesse país? Deveria se partir da federação, do cidadão número um, do senhor Messias presidente. Ele deveria estabelecer uma unidade de ação, sabe? Para que nós não tivéssemos falta de fármacos anestésicos, inclusive as pessoas fossem entubadas sem anestesia e viessem a falecer logo a seguir, tá? Enfim, tudo que podia ser feito pelo Congresso, e eu sou obrigado a admitir, embora não seja 100% favorável ao Congresso, foi feito. E tudo que poderia ser feito pelo Supremo foi. Eu acho que falta algumas ressalvas, tá? O Congresso tinha de questionar mais e o Supremo tinha de se envolver nessa situação. Porque não dá para ficar lavando as mãos e atribuindo a responsabilidade ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Que o Supremo disse que o problema da Covid é com os estados e municípios. Por favor, Supremo Tribunal Federal, até quando? Vocês são responsáveis por isso também. Tá? Até quando? Bom, eu espero que discussões futuras, porque toda essa questão vai ser tratada no futuro, que elas ocorram em um ambiente sereno. Porque quem tiver de ser responsabilizado, independente do que a narrativa A ou B, sabe, tente priorizar, será responsabilizado. A história, ela vai ser bastante rigorosa com isso, com certeza. É quando nós nos afastamos dos fatos, se restabelece um certo consenso. E consenso a partir da ideia de bom senso e não de desumanização da sociedade e não de desumanização da Covid-19. Não é perceber as pessoas que são 100 mil mangas que caíram. Sabe, perdemos uma safra de 100 mil mangas, de 100 mil abacates. São 100 mil vidas. E bastava vir a público e agir com serenidade, com bom senso, com um mínimo de sensibilidade. Menos egocêntrico, menos megalomaníaco, menos virulento, no sentido de estar guerreando, de estar enfrentando, de querer explodir tudo. E menos onisciente, onipotente, onipresente, senhor da verdade, de estar atribuindo aos outros vermelhinhos aquele lá, como aquele lá. Sabe, é uma pessoa como todos nós, tá? Então, essas são algumas das premissas e das circunstâncias e situações que eu penso, tá? Que eu considero. Eu considero, sim, que elas têm uma conexão rigorosa com a realidade. E o que acontece com o povo, sabe, não é que ele é ignorante, é que ele simplesmente é bombardeado por informações contraditórias, contrárias. E aí você tem uma parcela que vai seguir uma informação, repite, e parcela que vai seguir a outra. É preciso argumentar com mais consistência, porque a polêmica pela polêmica, ela não vai prosperar, sabe? Quando a gente entra numa discussão, a gente tem de apontar uma saída, apontar uma solução. Eu sempre apontei uma solução, estou a apontar mais uma vez, tá? É uma solução
que eu considero viável. Agora, não cabe a mim decidir, sabe? Eu não sou o presidente da República, mas eu sou um cidadão brasileiro com direito a expressar o meu ponto de vista, educadamente, tá certo? Então é só uma questão de bom senso, de elegância, de educação, de sensibilidade e de respeito à sociedade. De você dizer, não tratar as pessoas como abacate, abacaxi e mangas. Tratar as pessoas como seres humanos. Eu tenho certeza que cada um, sabe, cada uma das famílias, mas há mais de 103 mil mortes agora, e isso vai chegar a números que ninguém imagina, infelizmente, eles não gostam de ouvir, sabe, esse tipo de narrativa de que os entes queridos deles são tidos como humanos. Ah, já chegou a 100 mil, sabe, eu quero encerrar aqui. Já chegou a 100 mil? Não, mas vai chegar logo. Isso é o senhor brasileiro. Um bom dia para vocês.